tava lembrando que, assim, recentemente teve o Sinistro Fest, e no Sinistro, o pessoal que faz curta-metragem, né, como vocês também podem participar, né, aí... Lá, só que lá mais o foco é terror, horror, é mais ficção científica. Se bem que ficção científica também dá pra fazer várias coisas, né? E aí um dos vencedores foi o Elvis, que é lá do Bom Jardim, que se juntou com o pessoal. Elvis Crash, que é da banda Invocados, né? Eu não sei se ele é ele. Pronto, que ele é o pessoal, se eu não me engano, do CCBJ, conclusão de curso do CCBJ, e fizeram esse curta-metragem. E colocaram para disputar, né? E foram um dos vencedores. Olha aí, Bom Jardim legal. chegando aí. E aí fiquei muito feliz para ver como... até para falar sobre as oportunidades e tudo, né? Que a gente sabe que sempre é mais complicado, é mais difícil. E eles conseguiram fazer um trabalho de qualidade, excelente imagem, roteiro. Da França, da Áustria. Tinham vários países concorrendo e de vários estados do Brasil, porque é mundial. Isso é muito importante, né? Para nós mesmo, assim, ficar sabendo que o Bom Jardim tem um outro núcleo de audiovisual que não é só... Existem vários núcleos, mas que já tem um sendo destaque assim, no festival. Que é muito fantástico, importante. né? É importante para o nosso núcleo também. Pra incentiva todo mundo, né? E para as pessoas valorizarem, porque é aquela coisa que eu comentei no início. Porque do Bom Jardim, aí não quer... Assim, eu não falei isso explicitamente, mas nas entrelinhas. Mas é isso. Às vezes, assim, do Bom Jardim não tem qualidade. E nós É isso mesmo, na verdade. Nós Assim, do Bom Jardim somos carentes profissionais. Nós precisamos que vocês nos amem. Vocês podem nos venerar que a gente aceita. Porque trabalho... Vocês têm, assim, talento de sobra, tem muita inteligência, tem tudo, só falta a oportunidade de abrirem espaços, né? O próprio governo não tem muita forma de editais que possam ajudar, né? É mais limitada essa parte da cultura. A gente precisa ter uma comunicação aberta, por isso é muito importante a cidadania. A cidadania na arte da cultura, o governo passado, de Dom Satanás Kid, ele destruiu a parte cultural, né? Com os preconceitos que nenhum tem base científica, nenhum tem argumento para qualquer coisa. E nós precisamos cada vez mais dialogar com a cidade. Nós precisamos ser organizados, nós precisamos ser seres políticos organizados, porque a cidade é nossa. Nós somos o Bom Jardim é uma cidade dentro da cidade, mas Fortaleza é nossa, o estado do Ceará é nosso. Então a gente vive muito na questão da cultura um entendimento, que não é uma imposição, mas é um entendimento de algo que respira uma identidade cultural que Fortaleza teve há tempos atrás. E nós temos uma comunidade cultural viva, da qual todos nós aqui fazemos parte, né? Todos nós somos ativistas da cultura da cidade, que não está sendo reconhecida agora, nesse momento. E como nós somos independentes, tem uma tendência no mercado independente de você ser reconhecido muito tempo depois. Então, eu acho que a tecnologia social capaz de quebrar essa distância que nós temos é justamente essa. A gente precisa conversar com a cidade, a gente precisa conversar. Para isso, ocupar. A gente precisa ter uma gestão que dialogue. A gente precisa de um prefeito que esteja mais aberto, a gente precisa de um governador que esteja mais aberto e do seu secretariado no geral. Hoje nós estamos num momento muito bom, a nível de Estado, a nível de Secretaria de Cultura e a nível de Secretaria Municipal precisa melhorar um pouco, mas a gente, o que está precisa melhorar muito para a gente poder chegar. A única forma da gente chegar é essa, a gente precisa dialogar, precisa ocupar os espaços. Eu acho que também acho que um ponto a se destacar é que esse diálogo também ele vinha do micro para o macro, né? Porque isso também é um processo que vai impondo muitas barreiras, né? Tipo, eu acredito no processo de regionalização, né? Tipo assim, de fortalecimento de identidades e tal, né? Mas precisa também de um processo de diminuir panelas, digamos assim, não sei se chamaria assim, mas eu penso às vezes que a gente às vezes está em ilhas, né? A gente vai criando ilhas, né? E às vezes, eu falo isso da maneira geral, né? Os vários movimentos, né? Os movimentos culturais, né? Você vai ver isso entre movimentos de rock, movimentos de reggae, movimentos de, enfim, que vão tentar disputar espaços, né? Datas, públicos, em vez de como é que se diz, de
de tornar coletivo. Né, de compartilhar. Né? E a gente sempre esteve muito atento a isso, nesse sentido da gente compreender que existe outros espaços, falando aí, já focando agora, de repente, num exemplo, falando da Toca, né? E a gente compreende lá do processo, que é um pub, né? Para quem conhece, é um pub construído lá dentro do Grande Bom Jardim, e que já foi construído por vários motivos lá dentro, né? E um deles era justamente essa ideia da gente ter um próprio espaço de movimentar, né, de circular ações culturais, e especificamente dentro do rock, dentro da cidade, mas não com a ideia de tirar público do lugar X, ou para tipo, vamos aqui, competir com um lugar, com um movimento Y ou X. Na verdade, muito pelo contrário. Né, muito pelo contrário. Abraçar todos, né? Abraçar todos, né? E aí, quando a gente vai começando a perceber essas camadas, a gente vai perceber que justamente a camada que acho que precisa ser mais irrompida é dos micro, né? Da micro-revolução. Porque a gente está falando, né? A gente comentou aí sobre processo de editais, governos que criem, que precisam na verdade, é papel deles construir estruturas para a gente trabalhar. Porém, a gente não pode ficar sempre também nessa ideia, né? Ou contar, né? Ou... Né, tem pessoas que parasitam isso, né, mas contar só com essas macroestruturas, né? Não, essas macroestruturas, né? A gente precisa construir nossos micro-diálogos e nossas micro-revoluções, né? Justamente isso, né? A gente fortalecer nossa identidade, criar mecanismo de valorização e de orgulho dessa identidade, porque as periferias, muitos, né? Falando agora da população como maneira em geral, né? Muitas vezes tem a vergonha dessa identidade, né? Muita gente tem essa ideia de não quero ser o favelado, não quero ser não sei o que e tal, né? Justamente construindo estereótipos, ou sei lá, enfim. Isso às vezes digamos assim, por construção de imagens apresentada por outras pessoas, né? Tipo, pegando como outro exemplo, né? Muita gente que mora no Bom Jardim, né? Costuma ter essa sensação ou levar para frente esse pensamento do Bom Jardim como violenta, né? Como um espaço violento, né? E que tem violência, mas como qualquer outro espaço tem, mas que faz isso ser uma identidade desse lugar, justamente porque compra essa ideia que foi construída por, não sei se décadas, né? Acho que décadas, né? De programas, talvez mais, né? Acontecia um crime em outro bairro, mas como era perto, foi lá. Décadas de programas, né? Seja em rádio, seja em jornal escrito e na televisão principalmente, que vendem essa imagem, né? Vendem essa imagem. E a imagem tem um poder muito, muito forte, né? Porque ela mexe com sentimentos, né? E com construções mentais que as palavras às vezes são muito diretas, né? E às vezes mensagens ficam no imaginário que você vai criando conexões. Então essa áurea do Bom Jardim violento vem desse processo, e se a gente não construir justamente essas identidades e conseguir essas micro-revoluções, que seria justamente fazer o entorno do nosso ciclo, conhecer nosso trabalho. Autogestão compartilhada. O do it yourself e tal. Uma coisa que eu vi, assim, na época que eu trabalhava na prefeitura e visitava muito Bom Jardim, que era assim, as políticas vêm de cima para baixo. E precisa ir de baixo para cima, porque precisa dialogar com a população para saber o que é que eles estão querendo. Porque assim, eu nunca fui lá, não conheço, eu vou fazer o que eu acho que é o melhor para as pessoas de lá. Sendo que não é o que as pessoas estão precisando. O que as pessoas estão precisando é outra coisa, que muitas vezes é muito mais simples. Nem simples precisando, até querendo, porque o querer é muito importante no lance da política, né? É porque os benefícios, eles são genéricos, né? Eles não são customizados, assim, não se atua de acordo com a necessidade de fato, mas com o que se sobrepõe. Por exemplo, o Thiago estava falando sobre a questão da violência, né? Então acredita-se que se colocar uma cabine, a cabine policial, se colocar uma cabine policial na esquina, vai combater a violência, mas de fato a raiz do problema não é essa. Eu acho que se eu investir na educação e na cultura, eu vou evitar que a violência aconteça. Então, como se destaca a violência, trabalha-se para isso, né? Para o genérico, e não para a causa raiz, não para o princípio das coisas, né? Tem toda uma questão de lucratividade. Sim, a violência vende, setores do capital em cima disso. E quando a gente critica no assassino João Maldade, a gente critica a questão do sensacionalismo da imprensa de Fortaleza dos anos 80 e 90,
vem bem nisso, porque a manchete que vendia era falar mal do Bom Jardim como um local de gente criminosa. Sim. Por quê? Porque se você colocar um editorial dentro de um telejornal, dentro de uma rádio, ou dentro de um espaço de mídia que vá falar ou discutir as verdadeiras causas das mazelas sociais, isso não alcança as pessoas que não têm acesso à educação e também não vai vender. Então, para vender, ele tem que colocar um corpo esquartejado e tal, que foi num local ali, mas, como a Carolina falou, nesse instante a gente puxa para o Bom Jardim e tal, e a gente vai criando. A mídia inventiva, né? A gente vai criando sensacionalismo simplesmente para lucrar. Simplesmente para isso. E a imprensa oficial brasileira tem muito disso. Porque é uma empresa de notícias. Não é uma imprensa pública preocupada no fato. No fato científico mesmo, na solução de fato. Não, eu quero vender a notícia, porque o que eu preciso é de audiência. E o nosso movimento vai muito contra isso. Né? Nós somos independentes, tudo bem. Somos independentes, nós pensamos a cidade, nós pensamos o movimento, nós pensamos cultura e arte. Só que o nosso padrão não é o padrão mainstream. O nosso padrão não é a coisa do... o que me importa é vender disco. O que me importa é eu fazer uma música que tautofonicamente tem um refrão que bata várias vezes e consiga fazer o que o sertanejo está fazendo hoje, né? Aqui ali com financiamento, né? Tem muito dinheiro pagando e quem paga aparece. Vou deixar de ser hipócrita, a verdade é essa. Mas a gente não segue esse padrão. O padrão antigo da indústria, quando ela existia, na música, o padrão norte-americano do cinema, o padrão midiático na nossa rádio, a gente não segue. A gente tem outros padrões. Então nós somos uma resposta da comunidade cultural organizada para esse padrão aí que só faz na gente, né? Esse saleiro aqui, ele tá... um sal aqui, eu quero botar um sal aqui.